com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Graças a Deus. Ao erguer minhas mãos, eu declaro Santo és o que Senhor. santo tu és. Vai compartilhando, meus irmãos, que eu creio que Deus vai falar com almas nessa meu noite. Senhor, eu me Graças a lanço Deus. aos teus pés. Louvado seja Deus. Eu entrego minha vida e o meu coração com verdade, além de uma simples canção. Humilhado, prostrado, imploro a ti. Faz Glória a Deus, morada aleluia, e santo habita Deus. para sempre em mim. E me lava, me Graças a Deus. Mais uma vez o Senhor nos deu essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Aleluia, graças a Deus. Eu creio que Deus vai falar com vidas nessa noite. Não importa o horário que você está vendo essa live, eu creio que Deus vai falar contigo. Aleluia, santo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmã Rose. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmã Eliene. Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vão compartilhando, meus irmãos. Eu creio que Deus vai alcançar muitas vidas através dessa live, através de você estar compartilhando a palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor conhece as vossas obras, as minhas, as suas. Ele vai falar conosco. Graças a Deus. Para o Senhor, irmã Janice, que Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Jéssica. Irmã Josiel, Deus abençoe a sua vida. José, irmão José, Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vai ouvindo esse louvor. Enquanto isso, vai compartilhando. Aleluia, santo Deus. Glória. Santo és o Senhor dos exércitos. Mas o Senhor, irmão Bruno Ramos, Deus abençoe. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Daniela, Deus abençoe sua vida. Para o Senhor Jesus. Jameson, graças a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe a irmã Sueli. Deus abençoe cada ouvinte que está chegando aqui conosco nesta live. Aleluia. Mais uma vez Deus deu a oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, adorando a Deus, aleluia. Buscando a Deus em uma só fé, em um só Espírito. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, amém, meus irmãos. Graças a Deus. Estou muito alegre, muito feliz por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de eu poder estar aqui mais uma vez junto com os irmãos. Essa live, meus irmãos, confesso que foi uma luta para poder estar aqui entrando, né, junto com os irmãos. Eu gravo por um aplicativo, mas quando eu estava tentando entrar não dava certo de nenhuma forma, só travava e não entrava. Então eu tive que procurar um outro aplicativo para estar baixando e estar aqui junto com os irmãos nessa live, né? Porque se o Senhor permitiu de eu poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, né? Eu tenho que lutar para poder estar trazendo essa palavra, para estar edificando vidas, porque eu sei que eu dei uma parada um pouco de estar trazendo essas lives, né? Anunciando a palavra do Senhor aqui nas lives. O porquê que eu dei uma parada? Muitos irmãos mandaram mensagem para mim, preocupados, perguntando por que eu parei, né? O porquê, meus irmãos? Eu tenho minhas lutas, né? Eu tenho minha cruz para carregar também. Tem momentos que a gente
vai ajudar as pessoas a carregar a cruz de cada um, né? A gente vai carregar da gente e vai dar uma força para cada um tá carregando a sua cruz, né? Eu quero ajudar os irmãos que tá carregando essa cruz pesada que você está carregando neste momento. Mas tem momentos, meus irmãos, que a cruz que eu carrego, ela fica tão pesada, mas tão pesada, que eu tenho que pouquinho deixar a cruz dos irmãos para começar a carregar a minha. Porque tem momentos que se a gente não pegar e deixar de lado a cruz das outras pessoas para carregar somente a da gente, a gente não aguenta, fica muito pesado o fardo. Então tem momentos que a gente tem que dar uma separada, a gente tem que dar uma fugida, né? Para a gente se preocupar um pouquinho mais conosco, né? Porque senão a gente não aguenta, meus irmãos. É muita luta, é muitas guerras, né? Muitas pelejas. Estamos cada vez mais nos finais do tempo, está se aproximando. Cada vez mais se abre portas do inferno, mais demônios sobem à terra, um demônio mais terrível que o outro, né? Não sei se os irmãos repararam, mas nesses últimos dias as lutas têm sido mais difíceis, né? Uma frieza espiritual está tomando conta das igrejas, dos servos de Deus, né? Muitas vezes a gente começa tão bem no Espírito, na graça do Espírito Santo de Deus, mas o tempo vai passando, né? E o esfriamento muitas vezes vai tomando conta dos irmãos da igreja. E se nós não vigiar, meus irmãos, é isso que derruba o crente, o esfriamento. Muitas vezes o diabo, ele não se preocupa muito, às vezes, para te derrubar através do pecado, porque ele sabe que através do pecado você é muito vigilante, você vigia muito para não estar pecando, porque você é muito temente a Deus. Então, ele apenas espera o tempo. O tempo, muitas vezes, é o inimigo da igreja. O diabo, ele espera, ele é muito paciente, ele está esperando no tempo certo, a oportunidade certa para tentar te derrubar. E muitas vezes ele age na fraqueza espiritual, aquele momento no qual você dá aquela enfraquecida, na oração, no jejum, na meditação, no alimento da palavra do Senhor. Então o diabo, ele sabe esperar, meus irmãos, ele sabe esperar, ele sabe o momento certo para te atacar, para tentar te destruir, para tentar te derrubar, para fazer com que você volte para trás. Ele sabe apresentar os pratos certos para que você venha cair. O diabo, ele não é aquele ser, quando manifesta nas igrejas lá, ele começa a gritar, fazer um escândalo. Ele não é só desse jeito, meus irmãos. Ele não é um ser que só faz escândalo, que pega e só grita, né? Parece que é um ser irracional, né? Quando manifesta muitas vezes. Não é dessa maneira. O diabo é um ser muito inteligente, é um ser onde ele é estrategista para derrubar os cristãos, para tentar te lançar no fogo do inferno. O diabo é estrategista, ele tem uma missão: derrubar os servos de Deus, derrubar almas. Ele tem essa missão de te derrubar. Por isso que a palavra diz para nós que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a missão do ladrão, do diabo. Aquele que quer roubar a vossa alma e lançar no fogo do inferno. Ele já é condenado e ele quer que você venha a ser condenado junto com ele. Por isso que nós temos que estar em vigilante, né? Cuidando para não deixar a fraqueza tomar conta de nós. Porque quantos estão dentro das igrejas fazendo a obra de Deus, mas estão mortos espiritualmente. Estão mortos espiritualmente. Quantos estão fazendo a obra de Deus, pregando, louvando, mas o Espírito Santo já não está habitando há muito tempo? Quantos estão dessa maneira? E neste momento eu quero deixar uma palavra aqui para cada ouvinte que está aqui comigo nesta live. Vai compartilhando. Eu creio que Deus vai falar com o vosso coração, né? Porque eu dei uma parada de estar trazendo essa live, mas hoje aprove a Deus de estar aqui junto com os irmãos, né? Para que você venha ser edificado, querido ouvinte, para que almas venham ser edificadas, para que almas venham ser transformadas, libertas do pecado, salvas. Porque muitas pessoas me mandam mensagem que estão sentindo falta dessas lives, falta de uma palavra de renovo. Muitas pessoas falaram para mim que através das lives foram libertas de pecados, foram renovadas, fortalecidas, receberam um renovo espiritual, curadas, né? Foram libertas de pecados que nem sabia que era pecado, através das lives. Ou seja, é sinal que está dando diferença, que está dando fruto, está dando frutos no mundo espiritual. E Jesus Cristo, Ele te ama muito,
Ele te ama muito, por isso que Ele está preparando esse momento para falar contigo nesta noite. Neste momento, não importa o horário que você está vendo este vídeo, essa live, mas Ele vai falar com você. Então, você que está com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, abra a palavra do Senhor junto comigo. Pega a espada de 2 gumes aí do seu lar, na sua casa, aonde você estiver, e leia junto comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, e versículo de número 1, capítulo de número 3, versículo de número 1, da palavra do Senhor do livro de Apocalipse, o qual diz assim para nós: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Olha só, que palavra forte. Que palavra forte que está falando conosco neste momento, querido ouvinte. Jesus, Ele nos conhece. Ele conhece as nossas obras. Ele sabe a maneira qual nós se encontramos na presença dEle. Por isso que Ele diz na sua palavra: eu conheço quem é meu. Eu sei quem está em obediência. Eu sei quem está em obediência e quem está em rebeldia. Ele te conhece. Ele sabe aquele que faz realmente a vontade dEle. Ele sabe aquele que está em pecado, em oculto, que acha que ninguém está vendo. Ele conhece você, meu irmão. E o diabo, ele também te conhece. Mas só que veja só, a palavra diz para nós temer em primeiro lugar a Deus, porque é Ele que tem autoridade, é Ele que tem todo o poder para lançar a sua alma no inferno, no lago de fogo, porque é Ele que permite, é Ele que dá ordem, é Ele que diz basta, acabou o tempo, acabou a oportunidade. É Deus que determina tudo. Nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão do Deus Todo-Poderoso. Tudo que acontece aqui na terra é por permissão de Deus. Aconteceu algo na sua vida? Deus permitiu. Mas só que veja só, existe a permissão de Deus e existe a vontade de Deus. Será que nós estamos andando na vontade de Deus? Ou apenas buscando a permissão de Deus? Como assim, meu irmão? A vontade e a permissão. Por exemplo, um casamento. Você quer muito casar. E o que acontece? Você vai e manda mensagem para alguma pessoa, a conhece, começa a gostar, ou vê alguma pessoa, começa a gostar dessa pessoa. Aí você pede essa pessoa em namoro, noivado, casamento, e você casou com essa pessoa. Se você casou com essa pessoa, aconteceu. O porquê que aconteceu? Porque Deus permitiu. Mas veja só, você orou a Deus, perguntando para Deus se essa pessoa era a pessoa certa, se era o casamento que Deus preparou para você, se esse casamento era a vontade de Deus. É aí que está. Muitos estão buscando apenas a permissão de Deus, porque não perguntam para Deus, apenas vão lá e fazem. E se aconteceu, Deus permitiu. Porque se Deus não permitisse, não ia acontecer. Então Deus acabou permitindo. Mas será que era a vontade de Deus? É aí que está. Muitos estão buscando apenas a permissão de Deus, porque não perguntam para Deus se é a vontade dele. Será que o que você está fazendo hoje é a vontade de Deus na sua vida? Será que é a vontade de Deus? Porque quando nós fazemos coisas segundo a nossa vontade e não a vontade de Deus, há consequências no mundo espiritual. Nós acabamos pagando um preço muitas vezes muito caro por isso. Acabamos pagando por as nossas escolhas erradas, que não é na direção de Deus. Será o que você está fazendo hoje está sendo na direção de Deus? Porque tudo que nós fazemos aqui na terra
tem um preço a se pagar. Porque está escrito que tudo que o homem planta, ele colherá. Se você plantou corrupção, plantou coisas que desagradam a Deus, o que você vai colher? Coisas más. Você vai colher coisas dignas de condenação, do fogo do inferno. Se você planta mentira, palavrão, você vai colher também coisas amargas na sua vida. Agora, se você planta coisas espirituais, planta coisas que agradam a Deus, mais cedo ou mais tarde, você vai colher o melhor dessa terra. Não somente dessa terra, mas como do mundo vindouro. Porque este mundo aqui, ele é passageiro. Ele passa. Ele vai acabar, ele vai terminar. E Jesus, ele conhece as nossas obras. Aqui nesta palavra, como nós limos no livro de Apocalipse, capítulo 3 em diante, aqui fala para nós que ele virá como um ladrão da noite. Ele virá como um ladrão da noite. O porquê como um ladrão? Ele vem sem avisar. O dia que ele voltar é sem avisar. O dia que ele decidir recolher a sua alma é sem avisar. Ele vai falar: basta. Acabou o fôlego de vida. Terminou. A sua passagem aqui na terra se encerrou. Somos como um livro aqui na terra. Nós somos o livro das obras. E uma hora, o teu livro, ele está se fechando. O teu livro, ele está terminando. A tua vida aqui na terra está sendo escrita. Folha por folha. Folha por folha. Olha, está passando. Folha por folha. Até que uma hora vai chegar na capa. Terminou. Acabou. O que vai acontecer quando chegar na capa? Qual será o destino da sua alma? Vai depender das últimas coisas que estiver escrita no seu livro. Como você vai estar diante de Deus quando esse livro fechar, o livro das tuas obras? Como você vai estar diante de Deus? E é aí que está. Esse dia, esse último dia, é como ladrão, é sem avisar. Hoje ele está te avisando. Hoje ele está te dando uma oportunidade para se esforçar, para mudar, para perseverar em oração, em jejum, na obediência da palavra de Deus. Hoje ele está te dando essa oportunidade, mas essa oportunidade, ela está se findando, ela está terminando, ela está acabando. E será que nós estamos prontos? Eu sei que realmente não é fácil, porque as lutas são demais, as lutas são terríveis. Tem momentos que parece que não vamos conseguir resistir, que não vamos conseguir ficar de pé. Tem momentos que eu penso: o que será de mim, Senhor? Parece que eu não estou conseguindo. Está tão difícil essa luta. Essa cruz parece que está tão pesada. Tem misericórdia, Senhor. Tem momentos que, como eu falei para os irmãos, que a gente tem que deixar um pouquinho a cruz dos outros de lado para cuidar um pouquinho da nossa, porque está tão difícil. Não é fácil. Por isso que a palavra do Senhor diz para nós que para alcançar o reino dos céus é a força, através das lutas e tribulações. Não é de qualquer maneira. Não é nós ficar acostumados com este mundo presente. Nós temos que reconhecer que este mundo aqui é passageiro, que nós temos que se esforçar todos os dias para alcançar a nossa salvação. Não é só hoje, não. Nem só amanhã. Nem depois da manhã. É todos os dias. Enquanto nós tivermos o fôlego de vida, nós temos que estar se esforçando, lutando para alcançar a nossa salvação. E é muito difícil. Porque o diabo todos os dias ele luta para nos entristecer, para nos desanimar, para nos fazer chorar, para nos fazer se afastar da presença de Deus, colocando distrações muitas vezes no nosso caminho. Eu sei, tudo que os irmãos passam, eu também passo. As lutas, os desejos da carne, eu também tenho. Todos nós temos nossos desejos da carne, nós temos nossas lutas,
nossos dias de tribulações, de choro, de angústia. Quantas vezes eu fui orar e com tanta luta passava a noite em oração, em choros a Deus. Tinha momentos da minha vida que eu não tinha nem palavras mais para falar com o Senhor. Meus joelhos doíam. Eu chegava a deitar no chão e chorava a Deus. Passava a noite, a madrugada, chorando a Deus, pedindo e clamando a misericórdia de Deus. Porque não é fácil. O inimigo luta todos os dias para nos derrubar. Mas nós temos que saber que uma hora o sofrimento vai acabar. Uma hora a luta vai terminar, vai se findar. E a vitória ela vai chegar. Porque Jesus voltará. Ele fez uma promessa. Que Ele voltará. Ele disse que eis que eu vou para o meu Pai. Eu vou para o meu Pai. E eu vos prepararei lugar. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Rei Halamão. Ricanse Keleribedega Sharamanagasa. Alai Haraban Sekei. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos diria. Pois vou preparar-vos lugar. Então continua lutando. Continua perseverando. Não desista. Não para no meio da caminhada. Tem que renunciar ao pecado? Tem. Mas renuncia. Renuncia esse desejo da sua carne. É ilusão. Tudo que você pode proporcionar aqui na terra, termina, acaba. A única coisa que se vai levar no dia da sua morte é a sua alma. E você precisa estar preparado. Porque a porta do reino dos céus é estreita. O caminho é estreito e apertado. Só passa por essa porta aquele que decide abandonar a bagagem do pecado. Aquele que decide andar em espírito. Porque só passa quem anda em espírito. Porque aquele que está na carne, seguindo os desejos da carne, não consegue passar pela porta. Porque por essa porta só entram os espirituais. Que estiver cumprindo os desejos da carne, as vontades da carne, que é o pecado, não consegue passar. Não consegue entrar. Não vai adiantar naquele grande dia clamar, mas Senhor, eu fazia a tua vontade. Eu fazia a tua obra. Não vai adiantar. Você vive dissolutamente, em pecado, não querendo abandoná-lo, não querer deixar a vida de pecado para trás. Jesus fala para nós que quando nós chegamos à presença dele, somos uma nova criatura, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Uma nova criatura. Você se tornou uma nova criatura? Lavado e remido? Por que você continua se sujando? Por que nós continuamos se sujando? Se contaminando? Deixando a imundície se pegar a nós? Por quê? Nós temos que lutar para renunciar, para andar na luz, o caminho que Jesus determinou para a igreja. Meus irmãos, o diabo ele não está brincando. Ele tem essa missão de te derrubar. Quantas vezes manifestou demônios, gritando o meu nome, dizendo: Gilson, eu te odeio, eu vou te derrubar, eu vou te destruir. Quantas vezes manifestou demônios? E o curioso, alguns deles falam até mesmo o meu nome, sinal que eles me conhecem. Eles nos conhecem. Então, meu irmão, não é tempo de brincadeira. Não é tempo de nós brincar com a obra de Deus. Porque se nós ficar de brincadeira, Ele vai derrubar. Falho nós somos.
A Bíblia diz que aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado é mentiroso. Porque todos nós somos falhos, somos pecadores. Mas só que é uma diferença daquele que não quer persistir no pecado, mas quer ter uma vida de mudança, que quer lutar para não permanecer no pecado, mas para renunciá-lo, para abandoná-lo, quer se esforçar para fazer a vontade de Deus. Há uma diferença desse com aquele que sabe que está em pecado e ainda não está nem aí, quer permanecer, quer continuar na vida de pecado. Há uma diferença. Que tipo de servo de Deus você é? Você é esse servo que sabe que está no pecado, mas não luta para abandoná-lo? Esse servo de Deus não vai conseguir entrar na cidade santa. Mas só entra na cidade santa aquele servo de Deus que reconhece que pecou, que dobra o joelho e se humilha diante de Deus, pedindo a Deus e clamando pela misericórdia, pelo perdão, para que Deus venha ajudá-lo a abandonar o pecado, a não permanecer na prática pecaminosa. Mentiu? Tem que se arrepender, tem que dobrar os joelhos e falar: Senhor, me perdoa, eu pequei, da minha boca saiu mentira, saiu palavrão, mas eu não quero falar mais isso, eu não quero mais permanecer nesse pecado, me liberta, me ajuda a não falar mais, eu não quero permanecer, eu não quero ser lançado no fogo, eu não quero ir para o inferno, então me ajuda, Senhor, tem misericórdia. Aquele que realmente quer a sua salvação, ele se esforça por ela, ele luta por ela. Será que estamos lutando realmente pela nossa salvação? Você está lutando? Você está perseverando? Ou você está vivendo da maneira que agrada a sua carne? Porque Jesus, ele fala aqui para nós, ele falou para nós que ele virá como um ladrão. Nesse dia é necessário estar preparado, estar pronto. Você está realmente se preparando? Porque somente ir para a igreja, para a casa de Deus, isso não é se preparar. Lá você está indo para ouvir uma palavra. Mas se preparar realmente é fazer a vontade de Deus. Você vai para a igreja, mas tem que fazer a vontade de Deus. Você vai lá ouvir e tem que começar a se revestir. Não adianta ir na igreja e orar só lá. Orou uns 10 minutinhos lá, pronto. Você acha que tem uma vida com Deus assim? Não é desta maneira. Você tem que levantar o seu altar também na sua casa. No seu lar você tem que ter uma vida de oração. Não pode somente ser um crente de aparência. Quantos estão sendo crentes de aparência? É crente dentro da igreja. Às vezes para outras pessoas também diz que é crente lá no mundo. Mas olha para a pessoa, a vida está destruída, afundado no lamaçal de pecado, afundado na imundície. Para entrar no céu, temos que se esforçar, pedindo perdão para Deus, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a graça de Deus, pedindo forças para Deus. Porque eu sei que tem momentos na nossa vida, parece que não temos mais força. Tem momentos na nossa vida que parece que estamos tão fraquinhos que não vamos conseguir resistir. E precisamos da graça, da misericórdia, precisamos de força de Deus muitas vezes. Por isso que nós temos um dever de orar. Nós temos que reconhecer a maneira como nós se encontramos e clamar para Deus: Senhor, eu estou muito fraquinho, Pai. Me ajuda, me dá forças, Pai. E eu determino, eu profetizo que a partir de agora eu não vou estar mais fraco. Tem que profetizar. Eu vou estar forte na presença de Deus. Eu vou ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Eu vou ser usado por Deus. Em nome de Jesus. Sabe por que muitos estão se esfriando espiritualmente? Porque estão se acomodando. Estão ficando no comodismo. Deus começou a levantar, Deus começou a usar, e o que aconteceu? Está se acomodando. Você ficou naquele degrauzinho no mundo espiritual. Jesus ele quer que você vá subindo degraus no mundo espiritual.
Você subiu um degrau. Quando você aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, você sobe um degrau para o céu. Um degrauzinho. Mas você tem que continuar subindo os degraus. Vai ter que continuar subindo os degraus. Aí você começa a subir mais um degrau, começa a ser usado por Deus. Começa a receber uns dons espirituais. Mas o que acontece? Você fica acomodado com isso. Quando o crente fica acomodado com isso, aí que ele começa a se esfriar. Meu irmão, não é para você ficar acomodado nesse degrau espiritual que você está hoje, não. É para você crescer mais espiritualmente. Jesus, ele quer que eu e você venha crescer mais espiritualmente. Eu não falo somente para vós, porque aqui eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. O que é cortado aí também é cortado aqui. Não é para mim e para você ficar acomodado no mesmo degrau espiritual. É para nós avançar, para nós lutar, para se aprofundar na presença de Deus. É para nós lutar, para se aprofundar na presença, em oração, nos jejuns, na meditação da palavra. Buscar mais profundidade da palavra de Deus. Porque é através da palavra que almas serão alcançadas, que almas serão salvas, que almas serão libertas. Porque hoje em dia nas igrejas não estão se aprofundando na palavra. Muitos nem sabem o que é. O que tanto é pecado. Estamos em um tempo que as pessoas, os crentes, os servos de Deus assistem novela e não tem nem a consciência que uma novela desagrada a Deus. Que uma novela é pecado diante de Deus. Que você está pecando quando você assiste uma novela. Muitos não sabem. Muitos estão andando tanto na carne que quando fala isso para ele, o que acontece? Fica bravo. Ou por quê? Porque está amando as coisas do mundo. Está amando as coisas da terra. Está amando o pecado. Está amando a mentira. Porque uma novela é uma mentira. Um filme é mentira. Encenação é tudo mentira. Ficção científica é tudo mentira. E o que acontece? Você vendo essa novela, você está gostando da mentira, está amando a mentira, chega a chorar com as cenas da novela, com as cenas desse filme, dá risada. E o que está acontecendo? Aí se cumpre a palavra do Senhor. Se cumpre a palavra do Senhor que diz assim, que aqueles que amam a mentira e praticam a mentira não entrarão no reino dos céus. Não é somente aquele que pratica a mentira, não, mas aqueles que também amam a mentira. Se você está vendo a mentira, se alegrando com a mentira, chorando com a mentira, de emoção, por ver a mentira, é porque você está amando a mentira. Tu está amando a mentira, meu irmão, e você não está conseguindo enxergar. Você não está conseguindo ver. Sabe por quê? O coração muitas vezes está endurecido. Muitos estão com o coração endurecido para a palavra de Deus. Não querem se aprofundar. Não querem se aprofundar na verdade. Pedindo para Deus o discernimento da palavra. A profundidade. Muitos não estão mais perguntando para Deus, Senhor, o que eu posso estar fazendo de errado ainda, que está desagradando a Ti? Me mostra. Porque eu quero a minha salvação. Não quero mais perguntar para Deus, porque tem medo de Deus mostrar. Muitos têm medo de Deus mostrar que o que você está fazendo ainda é pecado, está desagradando a Ele. Muitos têm medo, porque não quer abandonar o pecado. Estão com medo de perguntar para Deus, Senhor, o que ainda estou fazendo de errado, que está te desagradando? Porque Deus mostra. Quando nós temos um coração sincero com Deus, buscando a Deus de todo o nosso coração e clamando, chorando a presença de Deus, Senhor, me mostra se eu estou fazendo ainda alguma coisa errada que está desagradando a Ti. Me mostra.
Aí não me deixa ser lançado no fogo do inferno. Tem misericórdia. Quando nós oramos dessa maneira, Deus mostra. Eu lembro, Deus mostrou muitas vezes para mim. Muitas vezes eu perguntava para Deus e coisas que eu não sabia que era pecado, Deus me mostrava, me dava visão, ou me mostrava na palavra, em sonhos, mas Deus me mostrava. No começo, algumas coisas é difícil realmente de renunciar. Mas quando nós clamamos a Deus e choramos, o Senhor nos liberta. Deus, Ele nos liberta. Para isso que Ele veio. Para buscar e salvar todos que se perderam. Para libertar os cativos. E conduzi-los ao reino dos céus. Deus, Ele liberta, mas tu tem que querer ser liberto. Tu tem que querer ser liberto. Será que você quer? Será que você realmente quer ser liberto? Porque aquela pessoa que não quer ser liberta, como que Jesus vai te libertar? Como que Jesus vai te libertar se você não quer ser liberto? Me diga. Se você está com o coração endurecido para a palavra de Deus, como que Ele vai te libertar? É impossível. Para entrar no reino dos céus, Ele não vai te forçar. Não é por força nem violência que entraremos ao reino dos céus. Não. Mas é por livre e espontânea vontade, livre-arbítrio. Para aquele que querer realmente, que querer se esforçar, que querer lutar. Aquele que querer. Você realmente quer? Você realmente quer? Porque o diabo, ele está lutando. Ele vai apresentar os pratos. Ele vai apresentar os pratos. E o diabo, ele investe. Quantas vezes pessoas, mulheres, mandam mensagem para mim, ou no meu trabalho, falando que querem ficar comigo. Eu falo para essas mulheres que eu sou casado, que eu não posso, que eu não quero. E você acha que adianta? Continua insistindo. Continua insistindo. Por quê? Porque o diabo, ele não desiste. Assim também foi com José. Chegou a mulher de Potifar a José e ele renunciou. Ele falou que não queria. Que ele não queria. Porque era pecado. Ia desagradar a Deus. Era adultério o que ele ia fazer. E ele não queria pecar. Mas o que aconteceu? Você acha que a mulher deu ouvido? Não. A mulher continuou insistindo. A mulher continuou insistindo. Porque o diabo, ele não desiste. Ele luta para tentar te derrubar todos os dias. E o que você tem que fazer? Tá vigilante. Tá vigilante. Continua insistindo? Ei, não olha para o prato do inimigo, não. Não fica babando pelo prato do inimigo, não. O prato está ali, te importunando, querendo fazer que você o cobice. Ei, para de ficar olhando para o prato. Para de ficar cobiçando o prato. Para de ficar desejando o prato. Uma hora você não vai aguentar. Uma hora você vai ceder. Você vai cair. Por isso, meu irmão, nós temos que se afastar do prato. Se afasta desse prato. Se afasta. Por que você não está se afastando? Foi isso que José fez. O prato chegou a José. O prato chegou a José. E ele teve que se afastar do prato. Porque se ele ficasse, ele não ia resistir. A mulher já estava querendo tirar suas roupas. As roupas ficaram nas mãos da mulher, mas ele fugiu. Mas ele fugiu. Ele fugiu de toda a aparência do mal. Ele fugiu do pecado.
Ele fugiu do prato. É isso que eu e você devemos fazer, fugir. Porque o diabo ele vai tentar. Nós falamos que são um casado. E não adianta. Continua insistindo. Continua tentando. Porque o diabo ele tem esperança que você venha cair. O diabo ele deseja, ele almeja com toda a força que ele tem para você cair. Ele luta, ele não para. Ele vai apresentar prato. Prato você acha que é feio? Não. Os pratos que ele apresenta agrada muito os olhos do ser humano. Mas nós temos que agora analisar o que é melhor. O que é melhor? O prato que o diabo está oferecendo? Isso que você pode desfrutar hoje e amanhã não mais? O que é melhor? Esse prato ou o reino dos céus? O que é melhor? Comente aqui para mim. O que é melhor para você? Comente aqui. O prato ou o reino dos céus? O que é melhor para você, meu irmão? O que é melhor para você, minha irmã? Porque o prato eu sei que está aí. Eu sei que o inimigo está te oferecendo o prato. Mas o que é melhor para você? O reino dos céus? Ou o prato? O prato que o inimigo está te oferecendo. Olha aí, ó. Adriano, o reino dos céus. O reino do Senhor Jesus Cristo. Márcia, o reino do céu. Glória a Deus. É isso que nós devemos escolher. Agora é a escolha. Ou você escolhe o prato, ou você escolhe o reino dos céus. Mas o reino dos céus é para todo sempre, para a eternidade. A alma saiu do corpo, irmão. A tua alma é eterna. Foi para o céu, não tem mais dor, não tem mais tristeza, não tem mais sofrimento, não tem mais choro. É somente alegria. Mas se você ficar com o prato, o que acontece? É um prato. O prato uma hora termina. O prato uma hora acaba. Vai ficar desfrutando do desejo da tua carne? Da nossa carne pecaminosa que deseja e almeja o pecado? Vai acabar. Esse prato vai terminar, você vai comer do prato. Mas uma hora o prato acaba, termina. Já o que tem preparado no reino dos céus é sem fim. É para a eternidade. Lute. Então lute para alcançar o reino dos céus. Lute pela sua salvação. Lute pela cidade santa. E renuncie o prato. Renuncie esse desejo da sua carne. Eu sei que é muito difícil. Que parece que muitas vezes não vamos aguentar. Mas fuja. Faça como José, fuja. Fuja. Corre. Não dá para ficar encarando o prato, não. O diabo, ele sabe investir. Ele sabe o que a tua carne gosta. Cada ser humano, ele tem um gosto. Tem um desejo. E o diabo, ele é especialista em analisar as pessoas. Em observar. Ele está nos observando todo momento. Para saber analisar qual prato que nós poderia cair. Ceder. O diabo está nos analisando. Por isso que nós temos que cuidar com o que nós falamos. Nós temos que cuidar com o que nós falamos. Porque quando nós falamos, esse daí é muito difícil para mim. O diabo ficou sabendo. Agora ele vai investir nisso. Você não sabe por que está aparecendo tantos pratos para você nessa área? E é prato que você deseja muito. Talvez você fique abrindo muito a boca, que esse daí está te enfraquecendo muito. Que esse daí está te atraindo muito. Aí o diabo investe. Determina que a partir de hoje, esse prato não tem mais poder na tua vida. Profetiza, determina que a partir de agora esse prato não tem mais poder na tua vida. Esse prato é ilusão, é passageiro, vai terminar, vai acabar. Então determina que esse prato não tem poder na tua vida.
que é ilusão e passageiro, que você não quer o prato. Você quer Jesus, você quer o reino dos céus, você quer fazer a vontade de Deus. Determina na sua vida. E não fica com o prato, mas foge dele, corre dele. Então não deixa a fraqueza tomar conta, meu irmão. Persevera nos degraus espirituais. Luta. Você recebeu o dom de línguas? Não fica estacionado somente nesse patamar. Senão você vai se enfraquecer. Vai vir fraqueza, desânimo. Não. Se aprofunde nos mistérios de Deus. Recebeu o dom de línguas? Vai correndo, subindo os degraus espirituais, buscando revelações, buscando interpretações das línguas, buscando discernimento de espírito, buscando autoridade para expulsar os demônios, buscando dons de curas divinas. Se aprofunda, busca fazer a diferença na terra. Existem níveis de unções espirituais, níveis de glória. Você está num nível espiritual. Se aprofunda nesse nível que você está, que vai chegar um momento que você pode estar como Paulo. A palavra me diz que Paulo estava tão cheio da presença de Deus, tão cheio da glória. Quando ele passava, através da sua sombra, os demônios saíam e os enfermos eram curados. E os aventais de Paulo eram tomados de si e levados aos enfermos, para que quando tocavam nos aventais de Paulo, eram curados. De tão cheio da glória, de tão cheio do poder de Deus que ele estava. Estava cheio da graça, estava cheio da glória. Não estava nem precisando mais abrir a boca para dizer seja curado em nome de Jesus. Porque Deus estava tanto sobre a vida dele. Ele estava tão cheio de Jesus, tão cheio de Deus, que a glória emanava dele. E Jesus, o que ele disse antes de ir para o reino dos céus? Ele falou que os mesmos sinais que ele operou na terra, e até mesmo maiores, aquele que estiver nele, aquele que é servo dele, também vai operar. E sinais ainda maiores, se assim crer, se assim tiver fé. O que está acontecendo? O amor de muitos está se esfriando. E com isso, estão perdendo a fé. Porque quando o amor se esfria, o que acontece? Perde o amor a Deus. Perde a fé a Deus. E quando a fé, ela se esfria, meu irmão, você fala para as pessoas que foi levado um pedaço da roupa até o enfermo e o enfermo foi curado. A pessoa não crê mais, não acredita. Por quê? Não tem mais fé. Perdeu o amor. Assim está a igreja de hoje. Não crê mais no poder de Deus. Por isso que não se vemos mais a glória de Deus como antigamente. Estão perdendo o amor e com isso a fé. É isso que está acontecendo. E o porquê disso? Por causa do pecado. O amor de muitos se esfriando e isso aumenta o pecado na terra. O pecado está aumentando na casa de Deus. Está aumentando no meio do povo de Deus. E com o aumento do pecado, mais o Espírito Santo vai se retirando, vai se afastando, e menos o poder é derramado, menos Deus vai operar. Por isso que nós temos que ser a diferença. As igrejas estão se corrompendo. Seja a diferença aí onde você for. Seja a diferença. E pregue a verdade. Denuncie o pecado. Não é julgar a pessoa. Não é apontar o dedo se vai para o inferno, não. É denunciar o pecado. O que é denunciar o pecado? Os ladrões não vão herdar o reino dos céus. Os adúlteros não vão herdar o reino dos céus. Os sensuais não vão entrar no reino dos céus. Isso é denunciar o pecado. Está denunciando o pecado. Agora é julgar a pessoa, você apontar para a pessoa e falar para a pessoa, você vai para o inferno. Isso é julgamento. Mas denunciar o pecado não é julgamento. É pregar a verdade. É pregar o arrependimento, se arrependa.
Arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque quem estiver nessa prática, não é eu que estou dizendo, mas é a palavra do Pai. É a palavra de Deus que diz que quem pratica tais atos não entrará ao reino dos céus. Não entrará pelas portas. Não vai conseguir. Por isso renuncie, se arrependa e renuncie. Isso é pregar o arrependimento. É denunciar as trevas, denunciar o pecado. Mas muitos estão se conformando com o pecado. Vê que a igreja está presa, contaminada no pecado, passa a mão ainda no pecado. Continue, pode continuar, não tem problema não. Dizem que Jesus só quer o coração. Mentirosos. Jesus, ele não quer somente o seu coração. Ele quer você por inteiro na presença dele, de corpo, alma e espírito. Ele quer você cheio da presença dele, em espírito e em verdade, renunciando ao pecado, renunciando aos prazeres do mundo, os prazeres desta carne, desse século presente. E Jesus voltará. Você está preparado? A palavra que nós meditemos no livro de Apocalipse, capítulo 3, fala que ele virá como um ladrão da noite, sem avisar. Você está preparado? Se Jesus vier hoje para você, estamos preparados? Será que vamos subir ou vamos ficar? Como está a nossa vida diante de Deus? Ainda dá tempo de nós dobrar nossos joelhos e se humilhar diante de Deus. Dá tempo. Dá tempo. Mas nós temos que lutar. Olha só, meu irmão, às vezes tem pecados que você nem sabe que é pecado. Como assim? Tem pessoas que têm muitas vezes sonhos eróticos. Isso daí não estão falando nas igrejas, mas Deus, ele tocou no meu coração para que venha estar falando nas lives, para aquele que estiver ouvindo venha despertar, porque tem pessoas que estão nesse estágio. Muitos sonhos eróticos, tendo relações sexuais. Sabe o que é isso? São demônios que estão te atacando nos sonhos, está te oprimindo nos sonhos. E isso faz também com que pessoas venham perder a salvação. Ah, mas eu não controlo meus sonhos. Meu irmão, isso daí é ataque espiritual. Você tem que orar a Deus, repreendendo, pedindo para Deus ter misericórdia. Temos que vigiar com nossos olhos, porque se nós olhar uma pessoa na rua e cobiçar, o inimigo vai atacar nos sonhos. Não é brincadeira não, ele ataca. Muitos vão perder a salvação, porque ele não vigia com os olhos. O inimigo ataca nos sonhos. Muitos têm maridos espirituais. Tem servos de Deus que não sabem disso. Como assim marido espiritual? Como assim marido espiritual? Íncubos e sucumbos são demônios que atacam nos sonhos, sugando a vida espiritual das pessoas. Muitos se enfraquecem por isso, por causa dos íncubos e sucumbos. Demônios que atacam mulheres e homens em sonhos espirituais, tendo relações. Isso é demônio. É necessário libertação. Marido espiritual. Já vi testemunhos de um servo de Deus. Olha só o testemunho que eu ouvi. Eu quero sentir de passar aqui para os irmãos. Havia um servo de Deus. Ele estava caminhando na rua. Esse servo de Deus era casado. Ele estava caminhando, fazendo seus afazeres. E de repente ele avistou na rua uma mulher muito bonita, com uma aparência muito bela. Só que esta mulher era satânica e ele não sabia. Esta mulher era uma bruxa, ele não sabia. E esse servo de Deus, ele não vigiou. Ele olhou para esta mulher, a desejou, a cobiçou, desejou estar com ela na cama. Ele desejou ela.
E o que aconteceu? Porque é uma diferença nós olhar para as pessoas, aí por apenas olhar. Você olhou, você vai saber se aquela pessoa é uma pessoa de boa aparência ou não é. Mas muitas vezes a pessoa olha e fica olhando, cobiçando, desejando estar na cama com essa pessoa. Aí é diferente. Quando você olha para uma pessoa, olhou, viu uma pessoa de boa aparência, você não vai ficar lá olhando, desejando, cobiçando. Aí você deixa o pecado entrar no teu coração, aí entrou em pecado. E o diabo, ele vê. O diabo, ele está vendo. Ele vê. Ele vê quando o pecado entra no coração do homem. E as pessoas não estão se dando conta disso. Tanto que Jesus, ele falou para nós: se teu olho te faz pecar, é melhor para ti arrancar teu olho fora e lançá-lo para longe de ti, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno, no lago de fogo. Para nós ver que isso não é brincadeira. Muitos estão pecando com os olhos, e isso acarreta na vida espiritual. Por isso que nós temos que pedir perdão, pedir a misericórdia de Deus e força para renunciar, para fugir da aparência do mal. Temos que fugir. E veja só, esse servo de Deus, ele não vigiou, mas ele olhou para essa mulher feiticeira, essa mulher bruxa, e a cobiçou, a desejou. E o guia desta mulher, o demônio dessa mulher, o cabeça dessa mulher, ele viu que este homem, esse servo de Deus, cobiçou a sua escrava, como eles falam, o seu cavalo. Esses demônios, eles viram que o servo de Deus a cobiçou. E o que aconteceu? Agora esses demônios, foi feita uma reunião. No testemunho foi feita uma reunião entre eles. Porque agora eles queriam esse servo de Deus. E há um casamento no mundo espiritual. O demônio que estava sobre a vida daquela mulher, qual regia a cabeça dela, ele foi mandado para destruir a vida deste homem, através daquela cobiça. Aonde foi feito um pacto no mundo espiritual, eles conseguiram achar alguém da família deste homem, o qual também era feiticeiro. Aonde foi feito um pacto de sangue, aonde entregaram através do sangue o membro da família, que é esse servo de Deus, para que viesse através desse pacto ter legalidade para estar casando no mundo espiritual com esse demônio, com a bruxa no mundo espiritual, no caso. E o que aconteceu? Quase toda noite, este homem, esse servo de Deus, ele tinha sonhos. Ele tinha sonhos tendo relações. Quase toda noite ele tinha sonhos. E o que ele fazia? Ele via que isso era errado. Ele sabia que isso não agradava a Deus. Ele via que tinha algo errado. Quando isso acontecia, ele ficava muito fraco espiritualmente. E o que ele fez? Ele foi até o pastor da igreja. E ele contou para o pastor da igreja o que estava acontecendo. Que estava tendo sonhos eróticos, sonhos sexuais. E o que aconteceu? Quando o pastor orou por ele, e este homem ele ficava bem, ele melhorava. Dava uma semana, este homem não tinha mais sonhos eróticos. Passava uma semana e ele não tinha mais esses sonhos malignos. Mas na segunda semana voltava de novo, com pouquinha frequência. O pastor, ele repreendia, ele expulsava, ele parava de ter durante uma semana, às vezes um pouquinho mais, mas de repente começava a voltar aos poucos. Sabe por quê, meu irmão?
Às vezes você deixou a raiz do pecado aí no seu coração. O pecado ele tem que ser arrancado pela raiz. Não pode deixar a raiz do pecado aí dentro do teu coração para que ele venha crescer novamente. Tem que se arrepender, tem que se humilhar. E como ele estava casado no mundo espiritual com esse demônio, foi feito um pacto. O que aconteceu? Ele devia se arrepender, ele devia se humilhar. O que ele devia fazer? Ele devia cancelar o casamento espiritual, orar a Deus, para que viesse divórcio no mundo espiritual. Divórcio espiritual. Porque o único que nós devemos ser casados é com Deus. E isso que aconteceu. Este homem, a vida dele, ele não buscou. Ele deixou que os sonhos ficassem fluindo. Mas ele não buscou realmente a verdadeira libertação. Ele não buscou, ele não se esforçou como deveria. E chegou o momento que chegou o acordo do pacto. Deram no pacto 33 anos de idade, se eu não me engano, para ele. E quando chegou o dia, o diabo foi lá e ceifou ele. No testemunho diz que ele foi para o inferno. Que ele foi para o inferno por causa que não vigiou com os olhos e deixou os sonhos espirituais acontecer. Aí que tá, meu irmão. Não é só sonhos. Muitos estão entrando em pecado, vão na igreja, não importa o pecado que seja, mas eles vão na igreja e às vezes até contam para o pastor da igreja. O pastor ora pela libertação, tudo mais, mas a pessoa, ela fica bem durante aquela semana. Essa pessoa não quer ter uma vida de oração, uma vida de arrependimento, uma vida lutando para fazer a vontade de Deus. E deixa a raiz do pecado dentro do coração. Essa raiz ela vai crescer. Se fica bem durante uma semana, quantos que estão assim? Tem pessoas que estão dessa maneira aqui na live, que está ouvindo essa palavra e está dessa maneira, que fica bem, recebe oração, fica bem durante um período de tempo, mas a raiz do pecado ainda fica no teu coração. E uma hora ela começa a crescer e quando você vê, você está de novo. Você está de novo nessa prática pecaminosa das trevas. Você tem que cortar a raiz, arrancar a raiz. Arranca essa raiz. Não deixa o inimigo te tocar. Não deixa o inimigo te oprimir. Mas busca pela libertação. Você tem que estar liberto para entrar no céu. Tem que estar liberto para entrar no céu. Você tem que estar livre para fazer a vontade de Deus. Liberto. Se você está preso, amarrado no mundo espiritual, se o inimigo está a todo momento te tocando, como que tu está liberto? Se você a todo momento está sendo vítima de obra de macumba, como que tu está liberto? Há brechas no mundo espiritual. Há brechas no mundo espiritual. Tem que fechar as brechas. Tem pessoas que estão tendo brechas no mundo espiritual, que estão ouvindo essa live e está tendo brechas no mundo espiritual. Jesus está falando para você fechar essas brechas. Fecha essas brechas. O inimigo não vai conseguir mais te tocar. Macumba não vai conseguir mais te pegar. Macumba não pega quando você está cheio da presença. Quando você fecha as brechas. Macumba não vai pegar. Pode fazer macumba à vontade. Não pega. Se não tiver brecha na sua vida, não vai pegar. Quantas macumbeiros me mandou mensagem falando que ia me matar, que ia me destruir, que iam fazer macumba para mim, que o Exu da morte ia me pegar, que Pombagira ia me pegar, Tranca-Rua ia me pegar. Quantos? Você acha que aconteceu alguma coisa? Passei por luta, passei. Mas você acha que me tocaram? Que fui vítima dessa obra de macumba? Não, estou vivo até hoje. Estou vivo até hoje.
Graças a Deus, graças ao meu Deus Todo-Poderoso, a Jesus. Porque eu não sou nada. Eu sou falho, eu sou fraquinho. Ai de mim, miserável de mim. Miserável de mim. Mas eu tenho um Deus Todo-Poderoso. Porque quando nós estamos em vigilância, buscando em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça de Deus, Deus está na nossa frente como um escudo, nos ajudando, nos amparando, nos socorrendo. Jesus, ele quer estar à tua frente, mas tem que fechar as brechas. O porquê fechar as brechas? Porque está escrito na palavra de Deus que o pecado ele faz separação, divisão entre nós e Deus. Você não sabe por que está sendo tão atacado? Por causa das brechas, do pecado. Está fazendo separação, divisão. Por isso que o inimigo está ganhando tanta força para te atacar, para tentar te destruir. Luta, nós tem luta sim. Mas e macumba? Por que a macumba está pegando? Por quê? Por que você está vomitando obra de macumba? Brechas. Pessoas que vomitam obra de macumba, é preciso de libertação também. Ai, mas eu não manifesto o demônio. Mas está vomitando macumba. Isso também é um processo de libertação. Fechar as brechas. Algo está acontecendo. Ah, mas irmão, as minhas vestes são decentes. Eu não falo mentira também. Eu também não falo palavrão. Eu ando como um servo, uma serva de Deus. Eu não estou em pecado. O que pode ser? Irmão, irmã, às vezes pode ser mágoa. Será que você não tem mágoa de alguém no seu coração? A mágoa também é o suficiente para gerar uma brecha, para te condenar também. Por isso que você tem que perdoar. Tem pessoas que estão carregando mágoa no coração. É muito sério. As coisas no mundo espiritual é muito sério. E os crentes estão de brincadeira achando que vão para o céu de qualquer maneira. Não é assim. Apenas uma mágoa pode te condenar. Você tem que liberar perdão. Tem que liberar perdão. Não importa o que essa pessoa fez para você. Libera perdão. Libera perdão. Deus, ele sabe quando o perdão, você liberou perdão, esse perdão que você liberou é sincero, é verdadeiro. Que você tirou essa mágoa do teu coração. Sabe por quê? Veja só. Quando você limpou teu coração está limpo. Essa pessoa que te entristeceu tanto, te magoou, você vai olhar para essa pessoa e não vai sentir mais nada de ódio, raiva ou mágoa. Você vai olhar para essa pessoa e ainda vai conseguir dar um abraço, a pessoa apertar a mão dessa pessoa. Mas quando a pessoa ainda está carregando mágoa no coração, ainda o coração ainda está contaminado, não consegue nem olhar na pessoa. Não consegue olhar na pessoa. Porque a pessoa longe não consegue olhar. Porque é mágoa. É mágoa no coração. Quantos estão com mágoa no coração e vão perder a salvação por isso? Por isso que Jesus está falando, libere perdão. Libere perdão. Não deixe essa mágoa te condenar. A pessoa fez um mal para você e você vai perder a salvação por causa dessa pessoa. Não. Libere perdão. Libere perdão. Seja diferente dessa pessoa. Ore por essa pessoa, Senhor. Essa pessoa me ofendeu, me entristeceu, mas eu a perdoo. E salva essa pessoa, Pai. Se for da tua vontade, eu peço que o Senhor venha trabalhar no coração dessa pessoa de tal maneira que um dia essa pessoa venha chegar em mim ainda, me pedir desculpa, pedir perdão, e eu vou perdoar essa pessoa. Eu já liberei perdão, mas eu vou dizer que perdoo para essa pessoa. Eu vou dizer que eu perdoo essa pessoa. E ainda darei um abraço nessa pessoa. Libere perdão. Ore por essa pessoa. Fala, Senhor, está em tuas mãos. Porque eu não vou carregar mágoa de ninguém. Não deixe isso te condenar não, meu irmão, minha irmã. Não deixe. Não deixe. Muitos não conseguem avançar no mundo espiritual apenas por causa disso, de uma mágoa. Não conseguem ficar forte espiritualmente por causa disso. É vítima de obra de macumba por causa disso, por causa da mágoa. Está acontecendo isso muito dentro das igrejas. A gente pergunta para as pessoas, mas, seja sincero, por que a obra de macumba está pegando?
Por que você fica vomitando obra de maconha? É uma brecha. Eu tenho que ser sincero para você, é uma brecha. Mas o que é brecha? A pessoa fala para nós, eu não sei, irmão. Eu não fico falando mentira, eu não fico falando palavrão, eu vigio muito com isso. As minhas vestes, eu visto uma veste decente como eu estou aqui na igreja. Vestes compridas, decentes. Às vezes é por isso, por causa da mágoa. E a pessoa não se toca, não se dá conta que é mágoa no coração. Mágoa no coração. Por isso que o reino dos céus realmente é muito estreito, meu irmão, meu irmão. Temos que vigiar muito, como eu falei, com nossos olhos, com nossa boca, com nossas palavras, com o nosso coração, para que nós não venha deixar nada entrar no nosso coração. Está muito triste, está muito angustiado, expulsa essa tristeza em nome de Jesus. Está com raiva, está com ódio, tira essa raiva, esse ódio do teu coração, expulsa em nome de Jesus. Não deixa isso acarretar o mal para você. Não deixa isso te condenar. Seja uma benção. Seja uma benção nas mãos de Deus. Um obreiro, uma obreira aprovado perante Deus. Porque o que adianta tanto nós pregar a palavra, mas depois ser condenado? O que vai adiantar nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, perder a nossa salvação? O que vai adiantar ganhar tanta alma para Jesus e nós perder a nossa? Por isso que nós temos que vigiar. Temos que ganhar alma? Temos. Mas nós temos que primeiramente olhar para nós, buscando a nossa salvação. A nossa salvação. Você vai apenas atrás de almas, ou quer fazer apenas a vontade de Deus, mas não está se preocupando realmente com a sua salvação. Não está analisando a sua vida como ela está diante de Deus. Temos que analisar, temos que prestar atenção o que se passa diariamente nos nossos pensamentos, o que nós ficamos diariamente observando, ou ouvindo, ou falando. Nós temos que nos observar nossas falhas, o que nós temos que lutar para consertar, o que nós estamos falhando diante de Deus para que nós venha estar orando e pedindo para que Deus nos ajude nesta área. É assim que nós vamos vencer. É assim que nós vamos ganhar a luta, a guerra no mundo espiritual, nos observando aonde nós estamos falhando e depois dobrar o joelho em oração, clamar a Deus: Senhor, eu falei nisso, eu estou falando nisso, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, me ajuda, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor me ajude, me liberta, me salva, me dá força. Porque quando o crente dobra o joelho, abre a boca para orar, o céu ele se abre. Deus ele inclina seus ouvidos, está atento ao clamor da vossa voz. O que você vai dizer para Deus? Oração não é somente ficar glorificando a Deus, não. Isso nós temos que glorificar. Sim, nós temos, mas não é só isso. Nós temos que orar por nós. Nós temos que orar pelas almas. Tem pessoas que falam assim: eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Oração não é somente agradecer, não. Não é somente agradecer, não. Temos que agradecer, temos. Sim, nós temos. Mas não é só isso. Não é só agradecer a Deus. Tem que pedir para Deus. Pedir o quê? Pela libertação, pela sua libertação, pela libertação das almas. Tem que pedir para Deus. A palavra diz para nós pedir. O que nós precisamos, nós temos que pedir. Pedir, dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Assim diz a palavra do Senhor. Então tem que abrir a boca. O que você está precisando? Tem que abrir a boca para pedir. Mas não pense que você pode permanecer na sua vida de pecado. Está aí na vida de pecado e quer pedir a Deus isso, aquilo e aquilo. E permanecer no pecado, o que vai adiantar? Quer a benção, mas não quer o dono da benção. Assim estão muitos dentro das igrejas. Muitos só vai para a igreja atrás da benção. Atrás da benção. Mas não quer fazer a vontade do Pai. Não quer o dono da benção. Não quer obedecer a palavra dele. Não quer ter compromisso com ele. Muitos estão assim diante das igrejas.
uma vida sem compromisso. Mas lá no céu só entra aquele que quer ter compromisso com Deus, aquele que quer fazer a vontade de Deus. Lá no céu não vai entrar aquele que não quer ter nada com Deus, que não quer ter compromisso com a palavra dele. Lá, esse não entra. Por mais que fale que tem Jesus, por mais que fale que Jesus está no coração, é mentiroso. É um mentiroso. Porque para ter Jesus no coração tem que ter compromisso com ele. Tem que ter intimidade com ele. Você tem intimidade com Deus? Você está buscando ter intimidade com Deus? Jesus, ele quer ser seu amigo. Você dobra o seu joelho, imagina o Senhor diante de você, como se estivesse sentado aí do seu lado na sua cama, e você com os joelhos dobrados, falando com ele. Você tem feito do Senhor como seu amigo, seu melhor amigo? É isso que ele quer ser. Ele quer ter intimidade conosco, ele quer ser nosso amigo. Nós venha se aprofundar nas orações. É isso que ele quer de nós, ser nosso amigo. É só isso. E nós não conseguimos ser amigos de Deus. Como é que pode? Como que pode? É tão fácil nós chegar numa pessoa e começar a conversar, buscar uma amizade com uma pessoa, quando nós queremos. É ou não é? Quando nós queremos ser amigo de alguém, nós chegamos nesse alguém, começamos a conversar, começamos a entrar em um diálogo, começamos a perguntar como é que tá, o que você gosta de fazer. Começamos a dividir as nossas lutas, o que nós estamos passando. Nós vamos se tornando amigos, melhores amigos. Começamos a sair juntos. Assim, uma pessoa quando está buscando uma amizade, assim também é com Deus. Você tem que ir na presença de Deus e conversar com Ele, buscar ter uma amizade com Ele. Tem que ser amigo dele, falar com Ele. Não é somente dizer obrigado, 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 ou dizer apenas glória, glória, aleluia, aleluia. Não é só isso. Isso é o principal da oração, mas só que não é só isso. É diálogo com Deus. Você está dialogando com Deus? É só isso. Para nós ver o tanto que o diabo tem prendido as almas. Porque as almas parece que não tem força para abrir a boca e dialogar com Deus. Tem força para mexer no celular, para passar horas vendo vídeos no celular, passar horas jogando no celular, horas diante de televisão, mas não consegue dobrar o joelho e falar: Senhor, me perdoa, me liberta, me ajuda a melhorar diante de Ti. Pai, eu quero se aproximar mais da Tua face. Não consegue ter um diálogo com Deus. Olha como está a situação das igrejas. Não consegue. É por quê? Porque não está se esforçando. Porque se esforçar, dobrou o joelho, vai orar. Vai abrir a boca, vai falar. Ah, mas eu não sei orar. Irmão, como que você não sabe orar? Orar é falar com Deus, é ter um diálogo. Eu não estou falando com os irmãos agora. Eu estou falando com cada um, com cada alma que está aqui. Assim é uma oração, é falar. É abrir a boca. Falar para Deus como foi teu dia. É assim, é ter uma amizade com Deus. Fala para Deus. Assim você vai crescer no mundo espiritual. Assim você vai estar ascendendo na presença de Deus. Acende na presença de Deus. Quando você dobra o joelho para orar, você está aceso na presença de Deus. É apenas isso que você tem que fazer para ficar forte. Orar, jejuar e obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Então, lute. Hoje ainda há esperança para você, meu querido ouvinte. Há esperança para você, meu irmão, minha irmã. Não importa o que você fez, ainda há esperança. Mas haverá um dia que será muito tarde. O dia que ele vem como ladrão, sem avisar. Então hoje ele está te avisando para você lutar, para você buscar se preparar, para você casar com ele. Haja como noiva dele. Haja como noiva dele. E se prepare, se apronte para o casamento. Porque ele vai casar com sua noiva.
Então se prepare, porque Ele voltará. Amém, meus irmãos? O horário já foi longe, 1h20 já de live, glórias a Deus. Graças a Deus, né, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeste para poder estar aqui buscando a presença dEle, né, o reino dos céus. Graças a Deus, né? Que Deus abençoe a vida de cada ouvinte que está aqui conosco na live. Deus abençoe tremendamente. Você, meu irmão, que chegou na metade da live, no finzinho da live, quando der, volta no comecinho lá da live, veja desde o comecinho, que desde o começo Deus vai estar falando contigo, com o seu coração. Amém? Eu agradeço a cada irmão, cada irmã que me mandou mensagem preocupado, né? Perguntando como eu estava, como eu estou, né? Preocupado comigo, pedindo para que eu venha voltar com lives, né? Eu agradeço essas pessoas que oram pela minha vida, que se preocupam comigo, porque tem muitas pessoas que não perguntam nem como eu estou, né? Mas apenas eu quero oração para isso, quero oração para aquilo, e nunca ora pela nossa vida, nunca pergunta, não quer saber como a gente está, né? Não mostra realmente que está gostando das lives, né? Pra se alegrar, pra gente continuar, né? Então, eu agradeço por essas vidas, por você, querido ouvinte, que mandou uma mensagem preocupado comigo e falando que a live tem edificado muito, né? Essas pessoas que entram em contato para falar isso conosco nos alegra o nosso coração, nos dá ânimo para continuar, para perseverar, né? Deus abençoe você, querido ouvinte, você, meu irmão, que tem orado pela minha vida, porque eu tenho passado por momentos muito difíceis, muita luta, muita provação. Eu careço também das orações dos irmãos, né? Assim como os irmãos querem oração minha, eu também careço as orações dos irmãos, para que todos juntos, nós unidos, numa só fé e um só Espírito, venha estar alcançando o reino dos céus, através das orações uns aos outros, para que Deus venha estar nos fortalecendo, nos levantando, nos capacitando. Aleluia, santo Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, querido ouvinte, por cada um que orou por mim, pela minha vida. Continua orando. Eu também vou estar apresentando, né? Você, querido ouvinte, que está aqui nesta live, né? Vou estar apresentando em oração, para que Deus venha estar te fortalecendo, venha te capacitar, te levantar. Neste momento eu vou fazer um minutinho de oração, né? Quando eu terminava as lives, eu costumava finalizar, mas neste momento eu senti fazer uma oração aqui junto com os irmãos, né? Então, neste momento, meu irmão, eu quero estar orando. Eu vou orar por cura, vou orar por libertação aqui nesta live, orar para Jesus te renovar, te fortalecer. E eu quero que você neste momento venha ficar em espírito. Eu quero que neste momento você, se você conseguir, feche seus olhos. Se você precisa de cura, você vai dizer amém. Quando eu falar Jesus, cura essa pessoa, você vai dizer eu creio na minha cura, eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus, porque tem que ter fé. Quando eu profetizar para que Deus venha te curar, você vai clamar. Você vai profetizar, eu recebo a minha cura em nome de Jesus. Você vai profetizar. Eu creio que você vai receber cura. Você que talvez está em pecado e está sem força para sair desse pecado, eu vou pedir para Jesus te libertar desse pecado. E você vai dizer amém. Eu creio em nome de Jesus. Você vai profetizar na sua vida a libertação. Amém? Vamos estar orando junto, meus irmãos. Eu creio que Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Fica em espírito agora neste momento. Vamos estar orando, buscando a presença do Pai. Senhor Jesus, Pai querido, Pai da glória. Oh, Pai querido, Pai santo, neste momento, papai, eu estou aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, na Tua presença, com esses ouvintes, papai, com meus queridos irmãos, papai, aqui na live. Eu não sei, papai, o momento, a hora, papai, que este irmão, esta irmã está ouvindo essa live.
Mas eu creio, papai, que essa live chegou no coração, no ouvido dessa pessoa, foi por um motivo, pai. Então peço que neste momento, papai, o Senhor incline vossos ouvidos a esta humilde oração, ao clamor do teu servo. E vai de encontro, papai, com esta alma, papai, que é valiosa, que é preciosa para ti, papai. Porque foi por essa pessoa que o Senhor se entregou na cruz do Calvário. Pai, ajuda essa pessoa, pai, a se afirmar na tua presença. Ajuda essa pessoa, Senhor, a perseverar no teu santo caminho. Dá força para essa pessoa, pai. Toca aí, pai, neste querido ouvinte, pai. Toca com o teu poder, com tua graça, com tua unção. Toca, pai, com tua virtude, pai. Senhor, neste momento, pai, essa pessoa que está fraquinha, pai, no mundo espiritual. Essa pessoa, papai, que está, pai querido, no fundo do poço. Sem força, Senhor, para orar. Sem força, Senhor, para perseverar na tua presença. Neste momento eu peço que o Senhor, papai, venha passar aí, pai, na casa dessa pessoa como um vento vermente. Passa aí, Jesus. Assopra, Senhor. Assopra nesta casa agora. E vai levando embora, papai, todo espírito de fraqueza espiritual. Todo espírito de derrota. Sai agora em nome de Jesus. Sai da vida dessa pessoa agora. Sai fraqueza espiritual. Sai toda a opressão agora em nome de Jesus. Vai profetizando. Vai profetizando força. Eu profetizo força na vida dessa pessoa. Receba força. Receba renovo. Renova, Jesus, essa pessoa agora. Levanta essa pessoa agora. Vai profetizando. Vai profetizando renovo. Receba força. Receba força neste momento agora. Receba força. Receba renovo espiritual. Recai alamanagasei. Ricantei aramanai alamanagasai. Receba força. Receba renovo em nome de Jesus. Fraqueza espiritual, sai. Em nome de Jesus, sim, em nome de Jesus. Jesus, neste momento, papai, peço que o Senhor venha tocar nessa pessoa, papai, que está enferma. Pai, eu não sei, pai, qual é a enfermidade dessa pessoa. Se é dor nos ossos, arranca essa dor agora. Profetiza aí, meu irmão, que essa dor vai passar. Eu creio na minha cura, eu creio na minha vitória. Isso passa aí com cura, Jesus. Se é dor, se é alguma dor, papai, no corpo dessa pessoa, arranca essa dor agora. Se é dor nas pernas, se é dor nos ossos, arranca agora. Se é dor na cabeça, sai em nome de Jesus. Se é dor na coluna, isso, coloca a mão na coluna aí, meu irmão, minha irmã. Se é dor na coluna, coloca a mão na coluna e com fé. Eu creio na cura, eu creio na bênção, na vitória. Profetiza a cura, em nome de Jesus. Sai toda dor na coluna, todo demônio que está agarrado na coluna dessa pessoa. Isso, ó, o anjo aí, ó. Envia um anjo aí, pai, na casa dessa pessoa. Envia um anjo agora, um anjo aí na casa da pessoa agora com uma espada de fogo. O anjo crava a espada agora. Esse demônio que está agarrado nas costas dessa pessoa, crava a espada desse demônio agora. Cai por terra agora em nome de Jesus. Cai por terra agora em nome de Jesus. Sai da coluna agora. Sai da coluna dessa pessoa agora. Sai toda dor agora em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Jesus, vai passando aí, pai, com o teu fogo. Vai passando com o teu fogo, vai acendendo essa pessoa agora. Acende desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. Que essa pessoa vai estar acesa, vai estar pegando fogo no mundo espiritual. Acende aí, Jesus. Acende aí, Jesus. Vai arrancando mioma. Vai queimando, Jesus. Essa pessoa, papai, está com mioma. Pai, arranca o mioma agora. Sai em nome de Jesus. Sai. Sim, em nome de Jesus. Vai tocando aí, pai. Essa pessoa que está com câncer, pai, toca aí, pai. Vai queimando o câncer. Vai queimando o câncer agora. Arranca o câncer. Sim, em nome de Jesus. Sim, sai o câncer agora. Sai o câncer agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Profetiza a cura aí na tua vida, meu irmão. Diga, eu recebo. Eu recebo a cura em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus. E você vai contar ainda o milagre. Você vai contar a bênção. Eu creio em nome de Jesus. Creia. Tenha fé. Com fé em nome de Jesus. Sim. Jesus, passa aí, pai. Passa aí com o teu poder. Passa com tua unção. Passa com tua virtude agora. Passa agora, Jesus. Isso, vai tocando. Vai arrancando a enfermidade. Vai arrancando toda a opressão. Vai arrancando agora, pai. Toda a dor sai. Eu profetizo cura. Eu profetizo cura agora em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Receba a cura. Receba a cura. Receba a cura em nome de Jesus. Jesus, vai passando aí com o teu poder, pai. Vai passando com tua unção. Jesus, vai passando aí, pai. Vai libertando, pai. Jesus, essa pessoa, pai, que é vítima de obra de macumba. Pai, essa pessoa que é vítima de obra de feitiçaria. Passa aí, Jesus, na casa da pessoa. Passa agora.
Passa agora com o teu poder. Essa pessoa que é vítima de macumba, isso, começa a ter ânsia de vômito agora. Começa a passar mal agora. Em nome de Jesus, vai tendo ânsia de vômito agora. Acende fogo agora, Pai. E vai queimando essa macumba agora. Vai queimando essa macumba agora. Toca aí, Jesus. Toca aí, Jesus, queima, 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 queima essa macumba que está atacando a cabeça dessa pessoa. Isso, vai queimando com fogo aí, Jesus. Queima, coloca a mão na tua cabeça. Você que está com dor aí, ó, coloca a mão na tua cabeça. Profetiza a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, expulsa aí, meu irmão. Em nome de Jesus, isso, seja curado. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Isso, macumba seja queimada agora. Seja destruída agora. Vai vomitando obra de macumba. Vai jogando para fora toda macumba, toda feitiçaria. Sai, 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 sai do estômago dessa pessoa. Sai do estômago dessa pessoa agora. Sai agora. Sai agora em nome de Jesus. Vai vomitando. Vai vomitando obra de macumba agora. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima, 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 queima. Olha aí, ó. Isso, tem pessoa que vai passar mal. Isso, vai queimando aí, Jesus. Vai queimando aí, Jesus. Vai queimando aí, Jesus. Vai recebendo libertação agora. Vai recebendo libertação agora. Isso, liberta, liberta. Queima, Jesus. Vai queimando toda macumba, feitiçaria. Vai esse nódulo que tá na garganta dessa pessoa aí, ó. Isso, esse caroço, Pai. Isso, queima aí, Jesus. Coloca as tuas mãos poderosas, Pai. Isso, na garganta dessa pessoa agora. Vai passando aí, papai, com o teu fogo santo. Arranca, Pai, esse nódulo. Arranca, Pai querido, esse caroço agora. Esse caroço que está no pescoço dessa pessoa, arranca agora. Que está na garganta dessa pessoa, queima, 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 queima. Olha aí, ó, já tem pessoa passando mal na live. Isso, vai queimando aí, Jesus. Vai queimando com fogo. Sai daí, capeta. Sai daí, Satanás, em nome de Jesus. Sai da vida dessa pessoa. Sai em nome de Jesus. Vai arrancando, Pai, o nódulo agora. Vai arrancando esse caroço. Joga pra fora. Joga pra fora em nome de Jesus. Queima, 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 queima. Queima, Jesus. Queima, 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 queima. Fogo, 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 fogo. Olha o fogo aí, ó. Olha o fogo queimando. Olha o fogo destruindo toda a feitiçaria. Toda amarração sendo quebrada agora. Quebra essa amarração espiritual. Quebra, Pai. Vai queimando agora. Vai queimando agora. Vai queimando agora. Queima, 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 queima com fogo. Rabantekeie. Remenegai, Shaya, Ramanaya. Queima, queima, queima com fogo aí, Jesus. Vai queimando. Vai queimando toda maldição, papai. Essa pessoa, Pai, que é vítima de obra de maldição. Toda palavra de maldição seja queimada agora. Seja quebrada agora em nome de Jesus. Queima. Toda maldição, papai, que foi lançada contra a vida dessa pessoa. Seja queimado. Seja destruído. Sai. Sai toda maldição espiritual. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Pai, vai abençoando essa pessoa, que a partir de agora, Pai, tudo que estava dando errado na vida dessa pessoa, a partir de agora vai começar a dar certo. Sim, Jesus, venha dar certo. Envia teu anjo na frente da pessoa, que o anjo do Senhor vem abrir portas agora. Vem abrir portas agora. Isso, ó, o anjo aí, ó. Vai abrindo portas. Vai abrindo portas agora. Essa pessoa que está desempregada. Isso, vai tocando aí, Jesus. Vai tocando, vai abrindo portas de emprego agora, Pai. Vai abrindo portas de emprego agora, Jesus. Vai abrindo portas de emprego aí, Jesus. E olha aí, ó, a porta vai se abrir em nome de Jesus. Eu profetizo que a porta vai se abrir em nome de Jesus. Chantekei, Ramantekalamanagai. Olha aí, creia. Creia, creia, profetiza. Profetiza que a porta de emprego vai se abrir na tua vida em nome de Jesus. Olha a porta, isso, olha aí, Jesus vai abrir portas. Isso, você vai entrar em contato, vai dizer que recebeu a bênção, a vitória em nome de Jesus. Porque a porta vai se abrir. A porta vai se abrir em nome de Jesus. Olha aí, a porta se abrindo em nome de Jesus. Isso, receba o milagre. Receba a bênção, receba a vitória em nome de Jesus. Jesus vai passando aí, Pai, com o teu poder. Vai renovando, vai fortalecendo. Shaya Rabadagai, Recantekeia Rabadagasei, Remenegai Alamansekele Remenegai. Vai queimando aí, Pai, toda a seta. Essa pessoa, papai, que foi atingida com uma seta, com um dardo inflamado das trevas. Queima, Pai, toda a seta maligna. Queima todo dardo inflamado maligno, Pai. Vai queimando agora. Vai queimando, Pai. É isso, esse demônio, papai, que está lançando esse dardo inflamado, Pai, na vida dessa pessoa. Queima, Pai, essa seta agora. Isso, a seta maligna. Sai em nome de Jesus. Sai todo dardo inflamado que atingiu essa pessoa. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Pai, as correntes espirituais. Essa pessoa que está acorrentada no mundo espiritual. Quebra, Jesus, envia um anjo com uma espada de fogo e passa a espada nessa corrente espiritual. Quebra essa corrente agora. Quebra essa corrente agora, Pai, no mundo espiritual. Isso vai visitando cada ouvinte, Pai. Creia aí, meu irmão. Creia aí, minha irmã, que Jesus está te visitando hoje.
creia, receba a visita aí do Espírito Santo, receba a visita do anjo do Senhor aí na sua casa, no seu lar. Isso, vai recebendo a visita do Senhor aí, ó, do Espírito Santo. Jesus vai acendendo fogo aí, Pai, neste lar. Vai acendendo fogo aí nesta casa, Pai. Que esta casa, Pai, venha estar cheia da Tua presença. Venha estar cheia da Tua glória, da Tua unção. Pai, que as trevas partilhem agora, venha estar caindo por terra. As trevas venham estar partindo de retirada na vida dessa pessoa agora. Em nome de Jesus. Sim! Meu Deus, vai operando, Pai, vai operando, Pai, essa pessoa, papai, que está tendo sonhos, Pai, malignos, com marido espiritual, com íncubos, sucumbos, vai visitando sonhos, papai, isso na terceira dimensão, no mundo espiritual, vai tocando agora, o mundo dos sonhos, Jesus, vai libertando, papai, essa pessoa, papai, que está presa no mundo dos sonhos, isso amarrada, Pai, isso por esses demônios malignos das trevas. Queima agora, vai anulando, papai. Isso, vai colocando divórcio, Pai, no mundo espiritual com esses demônios. Vai divorciando agora do marido espiritual. Isso do íncubos, sucumbos, do marido espiritual. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai da vida dessa pessoa. Sai agora em nome de Jesus. Queima, Jesus. Vai queimando o Espírito Santo. Vai queimando agora, vai queimando o Espírito da verdade. Isso, vai repreendendo agora toda a obra do inferno. Vai queimando toda macumba. Vai queimando toda feitiçaria. Vai queimando bruxaria. Vai queimando magia negra. Isso, Pai, não importa o horário que essa pessoa está vendo essa live, mas vai recebendo bênção, vai recebendo cura, vai recebendo vitória. Em nome de Jesus, seja curado, seja liberto, seja livre. Em nome de Jesus, receba força, receba renovo espiritual. Jesus, vai confortando, vai alegrando o coração. Tira a mágoa dos corações. Pai, vai colocando perdão, papai, nos corações. Vai colocando paz, vai colocando amor, papai. Isso, coloca amor, papai, no coração deste irmão, dessa irmã, papai. Isso, vai fortalecendo na tua presença. Enche do teu Santo Espírito. E Pai, vai conduzindo cada um, papai, para o reino dos céus, para a tua santa presença. Ô Pai querido, vai visitando o familiar, a família dessa pessoa, Pai. Filhos, visita os filhos, visita o pai, visita a mãe, visita irmãos, visita Jesus, visita o marido, visita a esposa, visita, Pai, a família dessa pessoa que está aqui comigo na live, Pai. Isso, desse ouvinte, vai visitando, vai libertando, vai transformando. Liberta, Jesus. Trabalha no coração da família dessa pessoa, Pai. Isso, se é esposa, no coração do esposo. Se é esposa, no coração da esposa. Se é filhos, no coração dos filhos. Isso, vai trabalhando, Pai. Vai libertando, vai quebrando essas cadeias, correntes espirituais. E todo mal, sai desse familiar. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Pai, vai abençoando, papai. Que a partir de agora, Pai, essa pessoa vai ser abençoada. Este irmão, esse ouvinte vai ser abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado. Isso, seja curado, seja liberto, seja livre, em nome de Jesus. Pai, eu coloco, papai, a vida de cada um em tuas mãos. Isso, e eu profetizo bênção, vitória e livramento. Confirma, Senhor, a grande bênção e a grande vitória. Assim eu lhe peço e eu lhe agradeço, Senhor, por mais uma vez de poder estar aqui na tua presença. Lhe agradeço, papai, por cada ouvinte, por cada irmão, papai, que tem orado pela minha vida. Eu lhe agradeço, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um que o Senhor colocou, papai, como um irmão na fé, como uma irmã na fé, Senhor, para estar junto comigo nesta guerra, nesta peleja. Obrigado, papai querido, por cada alma, papai, o qual o Senhor tem libertado, o qual o Senhor tem transformado, o qual o Senhor tem dado força para caminhar contigo, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, papai querido, Pai da glória. Senhor, enche cada dia mais, Senhor, meus irmãos, da tua presença. É assim como um dia, Senhor, o Senhor tem me usado na tua presença. Eu peço que o Senhor venha usar ainda mais, Senhor, cada ouvinte, cada irmão, cada irmã na tua presença. Que o Senhor venha usar cada um mais do que o Senhor tem me usado, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço e eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Estou com 5% só de bateria, acabando a bateria aqui, meus irmãos. Mas graças a Deus, para completar a live, né? Jesus operou, né? Eu quero que você comente aí, você que sentiu algo, né, de Deus na oração, através da live, né? Eu quero que você deixe aí o comentário testemunhando para edificação dos irmãos. Amém?
e vai alegrar muito, né, o nosso coração em saber que Jesus está operando na sua vida, querido ouvinte. Compartilha esse vídeo, que eu creio que Deus vai falar com muitas almas. Compartilha, curta, que quando você curte o vídeo, chega a mais pessoas, alcança mais almas. Curta e compartilhe, deixa a palavra de Deus, né, chegar a mais vidas e seja um objeto de Deus, né, nas mãos de Deus, para que a palavra dele venha a ser anunciada a toda a terra. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe sua vida tremendamente, em nome de Jesus. Deixa o comentário aí, se você gostou da live, se quer que continue com as lives, né? Que assim alegra muito o coração, né, de nós, servos de Deus, para continuar com as lives, né? E anunciar aqui a palavra do Senhor aos ouvintes. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Fique com Deus.